ao Senhor meu coração, jamais aceito o deixar. Dia após dia creio, não viveria uma noite a mais sem a sua presença em mim. Paz, queridos, mais uma vez nos encontramos para mais um comentário da nossa lição da revista que fala sobre a Igreja Eleita. Hoje nós vamos comentar a lição de número 5. Lição essa que será trabalhada pelos professores através de live ou qualquer outro recurso que você queira usar no dia 3 de maio, ou seja, domingo que vem. Tá? Essa lição traz um tema muito legal, muito importante. Libertos do pecado para uma vida com Cristo, uma nova vida com Cristo. Tá? Essa lição, ela compreende, ela está embasada no capítulo 2 da carta aos Efésios. Esse capítulo é um dos capítulos mais teológicos da carta aos Efésios. É nesse capítulo que vai se definir a base fundamental para a reforma protestante. Você deve se lembrar que a reforma protestante marcou a história, reforma essa que se realizou no século XVI. Tá? Bom, esse capítulo 2 da carta aos Efésios nos mostram três grandes realidades. Nos mostra quem nós éramos, nos mostra quem nós somos e o que seremos no futuro. É um capítulo muito legal, onde vai trabalhar essas três perspectivas. O nosso autor foi muito oportuno ao fazer comentários a partir de recursos do grego. Tá? E eu já quero chamar a atenção de vocês para o texto áureo da nossa lição, que está lá no capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. Diz a palavra do Senhor: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, basicamente, a nossa lição vai falar da obra redentora de Cristo dentro do campo da soteriologia ou do campo da doutrina da salvação, obra essa que nos tirou de um estado de total distanciamento de Deus e nos colocou numa condição favorável dentro da graça do Senhor. Tá? Partindo dessa primeira introdução, nós vamos refletir sobre o corpo da nossa lição, da nossa aula, baseados em Efésios capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 10. Vale a pena lembrar também que este capítulo de Efésios, esse capítulo 2, como eu já disse, dá base para a reforma protestante. E é deste capítulo que Lutero, juntamente com os reformadores, estabelecem as 5 solas. Acho que você já deve ter ouvido falar nisso, ou já estudou sobre isso. O que fundamenta as 5 solas é esse capítulo 2 da carta aos Efésios. As 5 solas que são conhecidas nossas: sola escritura, sola graça, sola fide ou sola fé, né? Só Cristo e só a Deus devemos dar glória. Feito essa introdução, vamos entrar agora no corpo da nossa aula, aonde o nosso comentarista vai trazer, no primeiro ponto da nossa lição, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Jesus Cristo é o ponto meritocrático da salvação. E a graça é este favor que permite que alcancemos tamanha salvação oriunda do sacrifício de Cristo. Basicamente, nós precisamos ter essa noção para que possamos tomar as posturas e as atitudes certas no tocante a esta graça. Nós fomos salvos por esta graça, primeiro, da morte. Nós recebemos uma libertação da morte. Só precisamos tomar um cuidado com relação ao sentido desta sentença. De que morte o texto está falando? Salvos de que morte? Libertos de que morte? Obviamente, a segunda morte. Existem textos bíblicos que falam que bem-aventurados aqueles que não participaram da segunda morte. Que é a morte
percebemos que esta obra redentora da graça de Deus em nossas vidas compreende a um novo patamar, um novo padrão de revivificação espiritual. Bom, feito essa introdução, nós vamos começar agora o nosso primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O texto base é Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. Interessante frisar que nestes versículos nós encontramos a palavra ou a frase filhos da ira. É interessante passarmos por analisarmos esta questão com mais detalhe. Bom, o nosso comentarista trata, a partir do versículo 1 e 2, ou de 1 a 3, do capítulo 2, sobre a condição em que nós estávamos antes. É importante a gente perceber que nós encontraremos algumas palavras que são chaves para a compreensão desta condição. Você precisa vir comigo para o primeiro subtópico da nossa lição, aonde o comentarista vai dizer que Deus nos vivificou, né? Estando nós mortos em ofensas e pecados. Essas duas palavras elas são decisivas para a compreensão do estado em que nos encontrávamos. Ofensas e pecados. É interessante que a palavra no grego original para ofensa é precisamente a palavra paraptoma. E a palavra paraptoma no grego dá uma ideia de alguém que causou um dano irreparável a outrem. Essa é a compreensão. E você percebe que a partir do grego se amplia a condição etimológica da palavra. Então, o que o nosso comentarista propõe no seu comentário? Propõe que a partir desta palavra o homem estava totalmente distante e a causa, o problema, a ofensa era totalmente irreparável. Tá? A outra definição também que nós encontramos, ou a outra palavra que cabe definição, é a palavra pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. É interessante que a palavra no grego também para pecado é uma palavra conhecida como armátia. E a palavra armátia, que é a palavra para pecado, descreve aquele que erra o alvo. Basicamente seria essa a palavra que define pecado. Eu queria fazer aqui um subsídio mais teológico para você, professor, estudante da Bíblia, subsídio aonde nós compreendemos teologicamente que a origem do pecado está diretamente relacionada à potencialização do ego. Quando o diabo propõe a Eva que ela não morreria ao comer a fruta, mas que seria igual a Deus, ali nós temos uma primeira definição do que seria esse pecado original, que é a potencialização do ego, ou a vontade, a grosso modo falando, de querer ser. A partir do momento que o homem pressupõe a intenção de querer ser, nesse exato momento o seu ego está entronizado nas suas intenções e, consequentemente, Deus está em segundo plano. Basicamente, para o professor, vale a pena até mergulhar um pouco mais, e eu passo para que você pesquise a título de literatura o livro História do Pensamento Cristão, de Paul Tillich. Esse livro vai te ajudar concernente a estas percepções de um possível pecado original através dos pensamentos, né, e das definições teológicas desse pensador. Então, essas duas palavras são muito boas para enriquecer o contexto. Nós estávamos em um estado de ofensa irreparável e e erramos o alvo. Ofensas, condição irreparável, e pecado, errar o alvo. Daí vem a doutrina em que estudamos sobre o pecado chamado armatiologia, no grego. Eu queria ler um outro texto que está em Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, aonde esse texto é muito taxativo para evidenciar a nossa condição. Isaías 59, 2 diz-nos a palavra: mas as vossas iniquidades
fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Tá? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, olha que texto que evidencia a nossa condição de outrora, submergidos em ofensas e pecados. Bom, o nosso comentarista vai continuar comentando sobre este capítulo de número 2, e no versículo de número 2 e 3, o comentarista vai fazer 3 divisões especiais. A primeira divisão é que primeiro, no versículo 1 do capítulo 2, está a sentença: andávamos segundo o curso deste mundo. A primeira observação que o comentarista faz é essa. Depois de definir as questões etimológicas sobre ofensas e pecados, o comentarista vai dizer para nós, ou vai colocar, separar, que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Está na parte B do versículo 2. Tá? E ele descreve, é uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, revitalizar o pecado e nem muito menos ajustar-se à maneira de viver no tempo do mundo. É interessante que esta palavra mundo aqui, gente, não está apenas relacionada à questão mundo cósmico, mundo terra, né? Mundo atmosférico. A palavra mundo aqui está mais a ver aos conjuntos de valores morais, aos conjuntos éticos, às questões relacionadas a perspectivas de cosmovisão de um mundo que está distante de Deus. Então, nós andávamos segundo o curso do mundo. Versículo 2 ainda, parte C. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. É outra evidência que nós estávamos em um estado de escravidão. Ou seja, nós estávamos subjugados às nossas vontades, impulsionados pelo mundo, e subjugados à vontade das trevas. O texto faz questão de enfatizar a uma potestade do ar. Poderíamos colocar aqui que esta potestade do ar faz alusão a Satanás. Então nós estávamos subjugados ao mundo, estávamos subjugados à influência satânica, essa era a nossa condição, e em terceiro lugar, o nosso comentarista diz que nós andávamos fazendo a nossa vontade, ou a vontade da carne e dos pensamentos. Em algumas traduções, o versículo 3 do capítulo 2 fala coração, mas a tradução mais assertiva é a tradução da Almeida Fiel, que fala sobre pensamentos. Então, nós estávamos subjugados ao mundo, nós estávamos subjugados à vontade do príncipe do ar, da potestade do ar, alusão a Satanás, e nós estávamos também andando segundo o curso da vontade da carne e dos nossos pensamentos. Vale a pena frisar que a palavra carne também aqui não tem a ver precisamente só com as questões biológicas, com as questões da soma do nosso corpo, mas a palavra carne tem a ver com as vontades tendenciosas em nós para o mal. Então, todas as vezes que aparecer a palavra carne, aliás, a palavra carne é uma palavra polissêmica, ou seja, uma palavra que tem mais de um sentido. Essa palavra, em alguns momentos, ela vai representar a pessoa. Em outros momentos, ela vai representar as intenções oriundas da transgressão, denotando a maldade que há em nós, o que há de ruim em nós, a parte negativa. Tá? Então, o nosso comentarista faz nesse primeiro ponto da lição, nos seus 3 subpontos, essas considerações, definições etimológicas e as condições em que nós estávamos antes. No próximo ponto, comigo, nós vamos meditar sobre a condição de vivificados pela graça. Continuando a nossa linha de raciocínio, é interessante que nós agora adentremos ao favor imerecido de Deus. Nesse segundo ponto, o comentarista fala sobre
vivificados pela graça. É preciso que nós façamos uma definição inicial do que é essa graça de Deus. Eu gostaria que você, professor, aluno, considerasse algo muito importante. Onde começa a graça de Deus? A graça de Deus começa exatamente no momento em que o Jesus na cruz do Calvário, transpassado pela lança do soldado, e não tendo mais glóbulos vermelhos, sai glóbulos brancos, ou água. Esta água tem uma simbologia ou um cumprimento profético fantástico. Esta água simboliza a água da proposição que era utilizada no Antigo Testamento, no percurso do sacrifício, para lavar o altar depois do sacrifício. Isso indicava que Deus acabou de receber, aceitou o sacrifício oferecido e agora estaria liberando as bênçãos provenientes da sua misericórdia sobre o povo no Antigo Testamento. Bênçãos essas que compreendiam a chuvas, temporã e seródia, o direito à posteridade, né, e os processos de adoração na qual Deus ia provendo por meio destes benefícios que ele manifestava. Então, a água que sai do lado de Cristo simboliza a graça. Quero chamar também a sua atenção para que você entenda que a lei de Deus era um espelho, enquanto que a graça é a água que lava. Bom, se nós somos vivificados por tamanha graça, por tamanho favor, é evidente que todos aqueles entraves que nos seguravam antes, a vontade da carne e dos pensamentos, o curso do mundo e a influência das potestades do ar, alusão a Satanás, perdem força diante da eficácia da obra redentora da graça manifestada pela misericórdia de Deus. Fica evidente que aqui em Efésios capítulo 2 e o versículo 4, diz-nos a palavra de Deus como se dar essa manifestação de Deus, esse favor de Deus para nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. É isso que faz com que a graça de Deus nos alcance, o amor de Deus. É evidente também, e fica claro para nós, que a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus, não é o que Deus faz em nós, é o que Deus faz por nós. Por isso o favor imerecido. No próximo tópico, no segundo subtópico deste ponto, nós vamos trabalhar sobre vivificados por esta graça. É interessante que nos versículos anteriores, que começamos aqui, no versículo de número 2, que fala que nós estávamos, versículo 1, perdão, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Essas ofensas e esses pecados são cobertos ou lavados por esta água da graça. E interessante que por meio desta água da graça, nós somos vivificados. Alguém pode perguntar para você, professor, que graça é essa? Se é a graça irresistível ou se é a graça resistível? Se é a graça na visão calvinista ou se é a graça na visão arminiana? Eu digo para você, com base na nossa linha de raciocínio, que esta graça de Deus, maravilhosa, abundante, esta graça de Deus que nos alcança, que nos vivifica e que não pede nada em troca ou que não demanda de ações nossas, esta graça, pela Bíblia Sagrada, pode ser resistida. Se você ler em João capítulo 3 e o verso 3, você vai entender o que a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia diz em João 3, verso 3, para que você entenda bem que há uma condição de escolha evidente, com base na nossa linha, que essa graça pode ser resistível. Ou seja, em que Deus dá uma senha para que o homem possa escolher o bem, escolher a graça,
ou escolher continuar embevecido em seus caminhos de iniquidade. João, capítulo de número 3 e versículo 3, fundamenta o nosso pensamento para que você entenda que essa graça de Deus, ela não é uma graça irresistível, uma graça que seleciona, uma graça que se baseia em uma compreensão de depravação total, aonde o homem não pode por si só voltar para Deus, perdendo ou tendo os seus sentidos atingidos pelo pecado e perdendo o poder de arbitrar ou de escolher. Ao contrário do que pensam ou do que ventila esta linha de raciocínio, esta linha teológica, o que nós pensamos é que essa graça é maravilhosa, mas pode ser resistida. João capítulo 3 e o verso 3 diz-nos a palavra do Senhor. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que nós percebemos neste versículo de João 3:3, no versículo 3 do capítulo 3, é que Jesus está dando uma possibilidade no meio de um diálogo com um príncipe dos fariseus, a saber, Nicodemos. Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer, aquele é um artigo indefinido, dando uma condição indefinida, ou seja, quem quiser nascer de novo, né, é necessário que aquele que quiser nascer, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele coloca numa condição de que pode ser qualquer um. Essa é uma das evidências. Nós temos mais de 30 versículos trazendo essa possibilidade de que o homem pode escolher a graça de Deus ou continuar mergulhado em seus pecados. Então, a graça de Deus nos vivifica, ou seja, nos traz de novo a vida. Traz vida em nós. Uma vez Jesus falou nos evangelhos que aquele que crer nele terá uma vida abundante, uma vida cheia de paz. Eu queria também colocar para nós, nesse momento aqui, que essa riqueza da graça compreende a fatores espirituais e não apenas a resultados desta vida. Essa vivificação que a graça causa em nós nos coloca em condições espirituais. Tá? Terceiro subtópico da nossa revista, do segundo ponto, fala sobre exaltados por sua graça. Tá? Então, nós somos vivificados, nós somos alcançados e nós somos exaltados. É interessante que você perceba no versículo 2, no versículo 7 do capítulo 2, que nós estamos agora debaixo das abundantes riquezas da graça. Como eu acabei de falar, esta graça nos traz bênçãos espirituais, direito à eleição com base na presciência de Deus e, portanto, uma predestinação para a salvação. Agora, a nossa condição é de um equilíbrio espiritual e de uma maturidade espiritual que nos faz perceber que não existem condições naturais da vida que possam roubar a paz que o Senhor nos dá proveniente desta graça. Somos exaltados na graça, agora passando a co-herdeiro de Cristo. E você deve se lembrar de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que diz que assim como ele foi ressuscitado e glorificado, nós também seremos naquele grande dia. Bom, continuando o nosso raciocínio e na sequência do terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a salvação não vem das obras, esse é um ponto muito contundente da nossa aula de hoje. É interessante porque aqui estão os verdadeiros valores do Evangelho. Diferentemente do que se vê, do que se prega, com base em uma teologia da prosperidade, que fomenta uma pregação triunfalista, os verdadeiros benefícios da graça de Deus vão para além de qualquer resultado natural. É interessante que qualquer um de nós, ou qualquer cristão, tenha essa compreensão e essa concepção concernente aos verdadeiros valores da nossa vida espiritual nesse reino de Deus.
É preciso que nós entendamos, mais uma vez, o sentido etimológico da palavra graça. A palavra graça vem de um termo que alguns falam charis, outros falam caris. Depende um pouquinho da perspectiva. Se for uma perspectiva da tradução direta para o alemão, nós vamos falar caris. A palavra caris, obviamente, no sentido etimológico, quer dizer favor imerecido, a grosso modo, mercê, dádiva. Mas do ponto de vista mais teológico, nós percebemos que a palavra graça é um dom que Deus concede aos homens, a fim de que esses possam ser capazes de alcançar a salvação. Então a graça de Deus é a condição que Deus concede ao homem, que Deus favorece ao homem, para que esse possa alcançar, pela fé, o plano de salvação. Então, essa compreensão de maturidade é simplesmente fantástica. Agora, nós somos salvos pela graça, conforme está Efésios capítulo 2, versículo 8, por meio da fé, e não vem das obras para que ninguém se glorie. É interessante nós percebermos que a fundamentação da reforma protestante se dava exatamente nesta compreensão. Não são os rituais, não são as liturgias religiosas. Não é o que eu faço. Aliás, não há nada que você faça que possa te dar o devido merecimento para que você possa ser perdoado, alcançado por Deus. É preciso que cada um de nós tenhamos essa compreensão e essa nitidez espiritual na nossa mente, para que nós possamos saber qual é o nosso posicionamento diante disto. É óbvio que se a salvação vem pela graça, por meio da fé e não das obras, a primeira compreensão de maturidade é que não é o que eu faço, não é o que eu posso propor, não é o que eu tenho para trocar, é o amor de Deus, é o favor de Deus, é a graça que faz com que nós possamos alcançar esta salvação por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 7 diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto meritocrático da salvação. E a graça é este favor que permite que alcancemos tamanha salvação oriunda do sacrifício de Cristo. Basicamente, nós precisamos ter essa noção para que possamos tomar as posturas e as atitudes certas no tocante a esta graça. Nós fomos salvos por esta graça, primeiro, da morte. Nós recebemos uma libertação da morte. Só precisamos tomar um cuidado com relação ao sentido desta sentença. De que morte o texto está falando? Salvos de que morte? Libertos de que morte? Obviamente, a segunda morte. Existem textos bíblicos que falam que bem-aventurados aqueles que não participaram da segunda morte, que é a morte espiritual. Logo, nós percebemos que esta obra redentora da graça de Deus em nossas vidas compreende um novo patamar, um novo padrão de revivificação espiritual. Nós somos revivificados espiritualmente. E agora tudo faz sentido. Perguntas cruciais como: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Fica bem fácil de se resolver dentro desta compreensão. Eu era alguém decaído do propósito de Deus, que fui alcançado por meio do sacrifício de Cristo, manifestação da graça, e agora eu sou uma nova criatura. Então nós somos salvos da morte. Depois nós somos salvos da escravidão do pecado e da ira vindoura. Nós não temos tempo para falar sobre a ira vindoura, mas eu gostaria de pontuar um pouco sobre esta salvação do pecado. Como eu disse outrora, pecado é errar o alvo, no sentido etimológico da palavra em grego, armatia. Mas do ponto de vista teológico,
pecado constitui a desvirtuação do plano de Deus para nós. Mais que errar o alvo, pecado é entronizar um ego de uma condição e um trono que compete somente a Deus. Então, esta graça nos salva de nós mesmos. É bem interessante pensar desta maneira, porque nós compreenderemos qual é o ponto, o objetivo-chave, o ponto crucial, o foco da nossa atenção. Como nós vimos lá nas consequências do pecado, né, a influência do mundo, a influência dos príncipes do ar, ou do príncipe do ar, que se arremete a Satanás, e as vontades da carne e da sua própria, dos seus pensamentos. Dentre esses problemas, a vontade da carne e o domínio dos pensamentos talvez seja, talvez não, com certeza é o seu maior e o meu maior desafio dentro dessa dinâmica e dessa proposta de viver o reino de Deus. Já concluindo o nosso pensamento e a nossa reflexão sobre esta rica lição que compreende a Efésios capítulo 2, é claro que nós temos a compreensão de que a salvação é o que Deus fez por nós. É a graça, é o favor de Deus. É fruto do amor, é inexplicável. E que não há nada que eu e você faça que possa mudar isso. Que possa fazer com que alcancemos isso. Nada nós podemos fazer para mudar. É o amor de Deus por nós e é incondicional. Todavia, no último ponto, no último tópico, subtópico, do terceiro ponto da nossa lição, fala as obras como evidência da salvação. É claro que a salvação vem da graça por meio da fé e não das obras, a salvação. Mas como salvos em Cristo, como novas criaturas em Cristo, nós somos impulsionados, Efésios capítulo 2, versículo 10, a vivermos um padrão de boas obras. Olha o que diz o texto. Efésios 2,10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós não podemos desqualificar uma coisa em detrimento da outra. A graça de Deus é o critério para a salvação. A fé é o que nos faz alcançar. O sacrifício de Cristo é o que possibilitou. Mas, uma vez alcançados e vivificados, nós somos desafiados a viver a proposta de Deus para nós. Pois agora somos criados em Cristo para as boas obras. Espero ter contribuído com você nesta rápida reflexão e dizer para você que é um prazer muito grande poder meditar junto com você, professor, com você, aluno, sobre um tema de tal relevância contido na carta aos Efésios. Queremos agradecer a você, a sua família, a oportunidade de entrarmos na sua casa. Agradecer aos amigos, parceiros desse projeto de comentário da Escola Dominical, nossos amigos, Rui, o irmão Ricardo, ao nosso presidente da Assembleia de Deus em Camaçari, que tem nos dado toda a cobertura para que pudéssemos estar aqui, bem como também ao nosso superintendente da Escola Dominical, o nosso pastor Cícero da Graça. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Se inscreve, indica para outros amigos, outras pessoas. Aciona o sininho para que você receba novos vídeos, tá? E compartilhe ao máximo possível, tá bom? Foi um prazer muito grande estar com você até agora. Deus abençoe a sua família de maneira muito especial. Já faz tanto tempo que eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz tanto tempo que enviei meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz tanto tempo que estou desejando esta humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz tanto tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando
ser maior do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me